Olá, meus amigos. Eu quero dar sequência ao estudo das profecias bíblicas, falando a respeito do tempo do Apocalipse. É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que Jesus Cristo falou em Mateus 24, 6 e 7, de guerras e rumores de guerras, de fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, e o surgimento de falsos cristos e de falsos profetas. E ele fala a respeito de um tempo de caos, e neste momento, então, de tempo de caos que nós estamos vivendo, de crises econômicas, políticas, sociais, cada vez mais existe um clamor entre as nações para que surja um novo Cristo para uma nova era e estabeleça uma nova ordem mundial de paz e segurança. Então, todas as religiões esperam um novo Cristo, esperam um grande líder que estabeleça paz na terra e estabeleça, então, um governo de justiça. E a palavra fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como a dores de parto está para a mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, a palavra de ordem, cada vez mais, dentro desse caos e guerras e rumores de guerras que Jesus tinha falado em Mateus 24, vai surgir a necessidade dessa palavra de ordem de paz e segurança. Só que, ao invés de haver paz e segurança, ainda haverá guerras e rumores de guerras, e por isso um novo Cristo vai aparecer para tentar colocar esta ordem. E, no entanto, apesar de falar de paz e segurança, virá uma repentina destruição, porque este Cristo da nova era, na verdade é o anticristo apresentado biblicamente, que vai estar estabelecendo uma adoração ao próprio diabo e Satanás, e vai estar então governando entre as nações com um cetro de ferro, estabelecendo o seu reino com dureza, destruindo reis e impondo a sua marca para as pessoas comprarem e venderem somente tendo essa marca da besta. São passagens que estão escritas na Bíblia e eu estou mencionando a respeito desse assunto. Então esse é um dos motivos, de se falar cada vez mais a respeito de um Cristo da nova era ou, biblicamente, do anticristo. E a segunda razão que estamos falando a respeito desse assunto é que, assim como este Cristo vai aparecer, muitos nomes têm surgido e cada vez mais a especulação está acontecendo a respeito de ser esse ou aquele. Entre esses ou aqueles que estão sendo falados, alguns falam a respeito do Papa, baseado na profecia de Apocalipse capítulo 17, que fala de uma mulher prostituta chamada Babilônia, a mãe de todas as meretrizes da terra, que as pessoas acusam que seria a Igreja Católica, que estaria sentada esta mulher sobre 7 montes, tá? Que seria a cidade de Roma. Então, com isso se fala a respeito da cidade do Vaticano, e eu falei isso a respeito no último vídeo, e lá fala que esta besta, sobre a qual a mulher está assentada, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E dentro dessas 7 cabeças, então essas 7 cabeças são 7 montes, como também são 7 reis, dos quais já caíram 5. Um existia na época que João registrou o Apocalipse, e outro aparecerá. Então, além desta acusação errada a respeito da Igreja Católica, então de conceitos doutrinários de rivalidade entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica desde 1517, quando houve a reforma de Martinho Lutero, essa linha de interpretação eu falei num outro vídeo. Neste vídeo eu quero falar a respeito desse mesmo texto de Apocalipse 17, mas falando de uma outra interpretação que se fala a respeito desse texto, que não seria Roma, mas seria o anticristo, o ressurgimento do Império Assírio. Então seria a confluência de todos os países árabes, e então se fala a respeito de um anticristo islâmico. Um homem que vai governar através do islamismo sobre todas as nações, à medida que o islamismo está se infiltrando em todas as nações da terra e está impondo a Sharia, que é a sua lei religiosa, sobre as leis civis das nações de onde eles têm dominado. Estamos falando de um Estado Islâmico, estamos falando do ressurgimento, então, de uma potência mundial, que seria o Império Turco Otomano, ou a restauração do Império Assírio, através da Turquia, e algumas pessoas falam a respeito do presidente turco ser o anticristo. Então, diferente do Papa, uma outra linha de pensamento falando a respeito desse assunto. Então, eu quero tratar a respeito desta interpretação, e a minha intenção aqui não é exatamente criar nem polêmica, desafiando as pessoas que acreditam desta forma. É claro, pessoas que já acreditam que seria o Papa ou o Anticristo, claro, é a fé delas, elas creem dessa forma, interpretam dessa forma. Eu estava mostrando a respeito desse assunto, não quero entrar em contenda,
mas trazer um entendimento das Escrituras com uma outra conotação. Claro, vou falar também agora do Império Assírio, que também não é este oitavo rei que está descrito aqui no texto. E eu vou falar a respeito desse assunto, o porquê desse assunto, para depois, num outro vídeo, entrar com a interpretação que eu creio que seja mais adequada. Então, quando se fala a respeito desse texto, em Apocalipse 17, eu vou ler aqui, diz assim: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. E vendo-a, essa mulher embriagada com o sangue dos santos, eu me maravilhei com grande admiração. E aí o anjo me disse, Apocalipse 17, 7. Por que te admiras? Eis que te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta que viste era e já não é, e há de surgir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que aparecerá. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta, que era e não é, mas aparecerá, ela é também o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a perdição. Então, estou lendo esse texto, Apocalipse capítulo 17, versículo 6 até o versículo 11, e aí essa interpretação dessa forma, né? Que a cidade de Roma seria cercada por 7 colinas. A cidade de Roma, né, foi fundada em 7 colinas, tem outras colinas, tem outras montanhas lá também, como é o caso do Vaticano. E também Istambul, que é a cidade turca, também ela é cercada por 7 colinas, então algumas pessoas interpretam que exatamente seria a cidade turca e o anticristo surgiria da Turquia, tá? Seria o presidente Erdogan, que é o atual presidente da Turquia e que, inclusive, prorrogou o seu mandato e está conflindo para si o mundo árabe em um confronto com a nação de Israel, exatamente brigando pela causa palestina também, entre outros assuntos, mas querendo destruir a nação de Israel e dividir a cidade de Jerusalém, ou entregar a cidade de Jerusalém para a criação do Estado palestino. Muito bem. Quando fala a respeito desse assunto, aqui está falando assim, além de ser 7 montes, as 7 cabeças desta besta são também 7 reis. E aí o versículo 10 fala assim, dos quais 5 já caíram, um existe e o outro aparecerá. Então, quando fala a respeito disso, fala dos 7 reis, né? 5 deles já caíram, um existe, que seria o Império Romano, na época que João escreveu, o Apocalipse, e o outro aparecerá. Mas o versículo de número 7 diz assim, o versículo 8 fala assim, a besta que era, não é, e aparecerá e surgirá do abismo. Então, a interpretação é isso, né? Desses 7 reis, né? Não é o Império Romano, ela já era antes, a besta já era antes, o anticristo, o reino do anticristo já era antes, então se fala a respeito do Império Assírio que existiu antes. Então a interpretação é a seguinte, existem 7 cabeças, eu não vou fazer nenhum desenho gráfico aqui, né? Nenhum esquema dessa forma, vou mostrar de maneira simples, para que você que está assistindo possa entender o que se ensina a respeito dos 7 reis, tá? Então fala assim, 7 reis, o Império do Egito, o Império da Assíria, o Império Babilônico, o Império da Média, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. 7 impérios mundiais, tá? Então, são esses 7. Então, de novo, Egito, Assíria, Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma. Então, um existia naquela época, que era o Império Romano, tá? Então, mas quando se fala a respeito disso, vamos falar assim, então 5 já caíram, então 5 aqui, tá? Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia. 5 caíram. Quais que tem depois? Grécia e Roma. Então, um existe. E nesse tempo que existiu, não era o Império Grego, era o Império Romano, que seria o 7º. Tá? Então, quando as pessoas falam a respeito desses 7 reis, que falam desses 7 impérios, se 5 caíram, um existia na época que João escreveu, seria o Império Grego e não era o Império Grego. Então, é uma interpretação errada a respeito desse assunto. Então, para fazer uma interpretação mais correta, o que se fala? Então, que
Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia como império único, como de fato surgiu como um império único. Primeiro vieram os Medos, que derrubaram os babilônicos, Daniel capítulo 5, e depois veio o Império Persa, que realmente expandiu, cresceu e foi o império prevalente. Mas ele é contado como o império único, o Império Medo-Persa. Tá? Depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego, tá? E aí depois o Império Romano. E aí então não tem o sétimo. Tá? Então um existe, né? Seria o Império Romano, mas o sétimo não está existindo, não existiu. Ou então se fala a respeito do Império Bizantino, ou Império Romano do Ocidente, como se fosse uma prorrogação, que depois ressurgiu de uma certa forma como o Império Turco-Otomano, para então se dizer que o Império da Assíria, que não era como o Império Romano e aparecerá, mas ele fala, então será o oitavo rei. Tá? Então, existe uma tentativa realmente de fazer um entendimento para dar interpretação desta forma, como o Império Bizantino, o Império Turco-Otomano, e depois ressurgiria a besta que era o Império Assírio, que surgiria de novo para ser o oitavo rei. Então, existe um pouco de confusão a respeito desse assunto, e eu não quero entrar muito em detalhes a respeito disso, mas existem vários irmãos, pessoas que realmente têm conhecimento da palavra, que falam a respeito desse assunto, mas o que eu estou mostrando é que existe alguma controvérsia ou um mau entendimento a respeito desse assunto aqui também. E as pessoas falam da besta que era com o Império Assírio, porque existem também profecias na Bíblia que falam a respeito do Império Assírio, como o livro de Oséias fala do Império Assírio, como o profeta Naum fala do Nínive, do rei de Nínive ou do rei da Síria. Tá? Então as pessoas falam que não é na época do João, e aparecerá, porque ressurgirá esse império, e usando essas profecias também. Mas eu citei em outros vídeos, né, falando a respeito da interpretação conjunta de Naum com o profeta de Daniel, como também eu falei a respeito da interpretação da profecia de Oséias, num vídeo separado também, mencionando que este príncipe ou rei da Síria, ou a cidade de Nínive, será a origem do príncipe da aliança que fará aliança com Israel. Então, quando está falando a respeito de Erdogan, presidente da Turquia, ele liderando o mundo árabe, se ele for o príncipe da aliança, não o anticristo, mas o príncipe da aliança, ele vai ser conduzido pelas nações para fazer uma aliança de paz e segurança com o Estado de Israel, para a criação do Estado palestino, o mundo árabe, né? Não é só a Turquia especificamente, né? A confluência das nações árabes, do mundo árabe, o mundo islâmico, reunidos como o Império Assírio ressurgindo. Então, o Cristo islâmico vai surgir, confluindo todas as nações árabes, mas vai ser levado a fazer um acordo de paz e segurança por 7 anos com Israel. E fruto desta aliança de paz e segurança, vai haver a criação do Estado da Palestina e a divisão da cidade de Jerusalém, como está profetizado na Bíblia, em Obadias capítulo 1, versículo 11. Então, quando se fala a respeito disso, né, do rei da Síria ou de Nínive, não está falando do anticristo, está falando do príncipe da Assíria. Este príncipe da Assíria, o rei da Síria, que é o príncipe da aliança, vai fazer este acordo de paz, mas ele vai terminar com uma inundação. Então, Naum, capítulo 1, versículo 7 e 8, fala a respeito disso, que ele vai ser destruído com uma assolação. Então, as pessoas fazem a interpretação como anticristo, tá? E quando existem duas pessoas, duas figuras, um é o príncipe da aliança e um é o anticristo. E eu falei a respeito desse assunto quando eu mencionei a profecia de Daniel, capítulo 11, versículos de 21 a 23, que fala que aparecerá um homem vil, que é o conselheiro de Belial, que Naum fala também, e que este homem vil vai estar quebrantando os poderosos da terra, como também ele vai quebrantar o príncipe da aliança. Apesar da aliança do homem vil com o príncipe da aliança, ele usará de engano, se tornará forte com pouca gente. Então, as duas figuras do homem vil, que é o anticristo, e do príncipe da aliança, que é o império assírio, aparecem nesse texto de Daniel, capítulo 11, tá? Então, as pessoas interpretam de maneira errada, tá?
E este homem vil, ele é mencionado também em Naum, né, capítulo 1, versículo de número 11. E aí eu já falei a respeito dessa questão também. Existe um erro de tradução em Naum 1:11, que fala: de ti, ó Nínive, aparecerá um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil, que é o homem de Belial. Então essa palavra Nínive não existe aqui, e aqui está falando do anticristo, que não é de Nínive, tá? E que vai terminar na 1:8 com uma inundação transbordante, a mesma descrita em Daniel 9:26, que o príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, terminará com uma inundação, ou num dilúvio, que é o dilúvio de sangue, que é a batalha do Armagedon, que está descrita em Isaías 63, de 3-6, em Apocalipse 14, 19 e 20, que fala do Vale do Megido, e Apocalipse 16, que fala da batalha do Armagedon, descrito depois Apocalipse 19, 11 a 21. Então são menções ali do Império da Assíria ressurgindo, que vai fazer uma aliança de paz, mas depois vai tentar destruir a nação de Israel, como é a intenção do mundo islâmico de exterminar Israel. E aí vão fazer, mas só que vão ter que fazer uma aliança, mas vão continuar praticando terror. Obadias 1:10. Vão praticar os filhos de Esaú, descendentes árabes, vão continuar guerreando contra Jacó e Israel. Então, este contexto, né, que está falando ali, exatamente é um conflito que vai continuar existindo, apesar da aliança e paz e segurança, e depois, porque a prática de terrorismo, a violência contra o irmão Jacó, Obadias 1:10, vai continuar a estar acontecendo, é que o homem vil, né, Daniel 11, 21 a 23, vai quebrantar os poderosos da época, as forças inundantes, e vai quebrantar também o príncipe da aliança assírio, que vai terminar numa inundação de sangue, né, na batalha do Armagedon. Então nós estamos falando a respeito desse assunto, que as pessoas falam do Império Assírio como Nínive, como o rei da Síria, como o anticristo, mas são duas pessoas, são duas figuras, tá? E nesse texto de Apocalipse 17, eles falam dessa forma, que é o Império Assírio que vai ressurgir. A besta que era, não é na época de João, e aparecerá. Mas, baseado nesse texto, então, voltando no assunto aqui, né, de Apocalipse capítulo número 17, então o que fala, né? As pessoas usam essas 7 cabeças, sete cabeças, que são 7 reis, para dizer dos 7 impérios mundiais, tá? Agora, essas 7 cabeças que dizem como Império Mundial, são 7 cabeças de um animal, são 7 cabeças de uma besta, tá? Então, as cabeças, como se fossem Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma, tá? Os 7 impérios que existiam naquela época, que são interpretadas, são cabeças de um animal, tá? Um animal é um todo, tá? E quem é este animal? Ou o que é este animal? Esta besta, este animal, ele é descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, tá? Então diz assim: e a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, os seus pés como de urso e sua boca como de leão. E o dragão, o diabo Satanás, Apocalipse 12:9, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a besta, tá, ela tem uma característica, estamos falando do animal. Vamos excluir as cabeças agora, tá? Vamos não pensar nas cabeças agora, vamos pensar no animal. Ela tem, Apocalipse 13:2, a semelhança de um leopardo. Ela tem os pés como de urso e boca de leão. Então, este é o animal. E essa referência de Apocalipse 13:2 é a referência da interpretação dos animais que estão descritos em Daniel capítulo 7. Então, Daniel capítulo 7, versículo 4, veio um primeiro animal que era um leão. Depois, Daniel 7:5, um segundo animal, que era semelhante a um urso, um terceiro animal, semelhante ao leopardo. Então, são 3 animais: leão, urso e leopardo, exatamente como está descrito em Apocalipse 13:2. Daniel 7:7 fala de um animal terrível, o quarto animal que era um animal terrível, espantoso, sobremodo forte, que devorava tudo e pisava aos pés o que sobejava. E este animal tinha 10 chifres, Daniel 7:7.
E Daniel 7,17 fala: esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, a visão panorâmica que Daniel traz a respeito dos tempos e das épocas, ele fala de 4 reis, de 4 animais. E aqui, em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, menciona uma besta, que é o animal terrível de Daniel 7,7, que tem os pés de urso, semelhança do leopardo, e a boca de leão. Então, o animal terrível de Daniel 7,7 é a confluência de todos os impérios que existiram antes dele, a partir da Babilônia. O primeiro animal são 4 reis, Daniel 7,17. Eu falei num outro vídeo, dei essa ênfase e estou repetindo essa ênfase dessa forma também. 4 reis, 4 animais que são 4 reis. E este quarto animal, que tem então essa semelhança do leopardo, pés de urso e boca de leão, este é o animal terrível, esta é a besta do Apocalipse. Então, o que está dizendo? Eu vou usar agora o exemplo da minha mão também. Eu tenho aqui na minha mão os ossos do punho, o corpo da minha mão e os dedos, tá? Então, quando eu tenho a minha mão aqui, eu não posso dizer que esses ossos do punho aqui são a minha mão, tá? A mão é o todo, tá? Os ossos do punho fazem parte da mão, tá? Tem o corpo da mão, os ossos da mão e tem os dedos, tá? Então, eu não posso dizer isso aqui é mão, a mão é o todo, tá? Ou eu não posso dizer isso aqui é dedo. Aqui não é dedo, dedo é aqui em cima. O corpo da mão, o dedo não é mão, a mão não é dedo. Então, em outras palavras, quando fala dos pés de urso, tá? Esses pés de urso, Daniel capítulo 7, versículo 5, é o Império Medo-Persa, tá? Depois, a semelhança do leopardo, o animal, o corpo do animal, que é a semelhança do leopardo, Apocalipse 3:2, é a minha mão, tá? E a boca de leão, vamos fazer assim, que aqui é a boca de leão é o Império Babilônico. Então, o animal como um todo é a soma do Império Medo-Persa, o Império Grego, que é o leopardo, e a boca de leão, que é o Império Babilônico. Então, eu não posso dizer que o chifre que está na cabeça, tá? Que o dedo aqui é o osso do punho, tá? Aqui, os ossos do punho são os pés do urso. Então, pés do urso são aqui, compõem o animal, e não é o chifre, ou não é a cabeça deste animal, uma das cabeças. Então, eu não posso dizer que a semelhança do leopardo, então aqui é o animal semelhança do leopardo, não é uma das cabeças é o leopardo, que é o Império Grego, tá? Então, quando se fala a interpretação dos 7 reis, que são 7 impérios, tá? Está falando das cabeças e não está falando do animal. Temos que pensar no animal. E o animal é o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Babilônico, a soma desses impérios. Então não está tratando dos impérios anteriores como o Império do Egito e o Império da Assíria, mas a partir do Império Babilônico, então compõe este animal Daniel 7,17. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. E dentro desses 4, então, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. O animal terrível é o quarto animal, que ele é o Império Romano. Exatamente a sequência da história, mostrando exatamente que depois do Império Grego veio o Império Romano, que dominou na época de Jesus Cristo, né? E da mesma forma também que Daniel 7, eu falei num outro vídeo também a respeito da semelhança do sonho de Daniel 7, dos 4 animais, e o quarto animal com 10 chifres, que é a restauração do último império, que é o Império Romano, que também, Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, são 4 partes na estátua. A cabeça de ouro, que é o Império da Babilônia, como o leão. O segundo, peito e braços de prata, que é o Império Medo-Persa, que é o urso, Daniel 7,5. Depois, o ventre e quadris de bronze, que é o Império Grego, que é o leopardo de Daniel 7,6, o Império Grego, o terceiro animal. E depois, as pernas de ferro, que são a parte que existiu na época de Jesus Cristo, as pernas, que é o domínio do Império Romano. Mas depois das pernas, inclusive Império Romano, sim, do Oriente e do Ocidente, né, tá? As duas pernas. Mas depois vem os pés, que são 10 dedos misturados de ferro e barro, que seria a restauração do Império Romano com 10 reis, como Daniel 7,7
tem 10 chifres na cabeça do animal. E esses 10 chifres na cabeça do animal, então, Daniel, capítulo 7, versículos de número 23 a 25, fala: esses 10 reis, né, esses 10 chifres são 10 reis do mesmo reino. Então, aí depois vem um 11º, Daniel 7:8, que derruba 3 reis. Então, são 10 do Império Romano restaurado. Tá? Estamos falando da restauração do Império Romano através da União Europeia. E uma união política, não a união monetária, que já tem 28 nações, tá? Com o euro, ou em programação de ter o euro, mas estamos falando de uma união política que está acontecendo agora. Então, é uma armação que já está sendo preparada, por exemplo, o Exército Único, que o presidente francês Emmanuel Macron, junto com a chanceler alemã Angela Merkel, estavam arquitetando e criaram um exército único europeu com 10 nações envolvidas nessa forma. Eu falei num outro vídeo também a respeito desse assunto. Então esse é o esboço da restauração do Império Romano político, de 10 reis reunidos, já com um exército único, e aí se levanta um 11º, que é Daniel 7:8. Tendo os 10, se levanta um 11º e derruba 3. Então, dentro dos dedos da estátua de Nabucodonosor, Daniel 2, 40 a 44, tem alguns fortes, como ferro, e alguns frágeis, como barro. E dentro dos fortes tem exatamente a França, a Alemanha, a Itália e a Grã-Bretanha. Tá? Sendo que a Grã-Bretanha está num processo de saída, até 2019, mas são esses 4 dedos de ferro que existem na União Europeia. E um deles vai derrubar os outros 3, né? E vai ser o anticristo. Então, quando existem 10 reis dessas 10 nações, levanta o 11º, derruba 3. 10 menos 3 dá 7. O 11º que vai entrar é o 8º rei do mesmo reino. Então, a palavra de Daniel 7, 23, 24 e 25 é isso: 10 reis do mesmo reino. Tá? Então, é a restauração do Império Romano, que é o 4º animal. Tá? Então, é o todo dessa forma, tá? E virão 10 reis desse mesmo reino, que são as cabeças, né? 10 derruba 3, ficam 7 cabeças, tá? Então, não são os impérios anteriores, porque não está falando dos impérios anteriores. Fala Daniel 7:17. 4 reis que se levantarão da terra, a partir da Babilônia, tá? Então, temos que interpretar Apocalipse 17 pensando no todo do animal, que é o Império Romano restaurado, e este Império Romano restaurado vai ter 10 reis, tá? 3 vão ser derrubados, vão ficar 7. 7 cabeças que são 10 reis. 5 deles caíram, um existia na época que João escreveu e o outro vai aparecer, tá? Então, eu vou falar a respeito desse assunto no próximo vídeo, tá? Para não estender demais esse, tá? Mas, neste vídeo especificamente, eu quero trazer esta clareza que não é o ressurgimento do Império Assírio, tá? Que não se fala a respeito disso. Então, fala-se dessa restauração da besta, tá? Da semelhança do leopardo com os pés de urso e boca de leão. Este animal, o Império Romano, vai ter os 10 reis, que já estão sendo estabelecidos nos dias atuais que nós estamos vivendo, e vamos ver o cumprimento dessas profecias. Então, na sequência, no próximo vídeo, eu vou entrar em detalhes um pouco melhor a respeito desse assunto, falando dos 5 que já caíram, a besta que não é na época de João e aparecerá, falando a respeito dessa restauração que está acontecendo. Então, claro que eu estou entrando em assuntos que estão confrontando ideias que estão pré-estabelecidas há muitos anos, tá? E no próximo vídeo eu vou falar também a respeito desse assunto, né? Confrontando ideias. A minha intenção não é ficar confrontando irmãos que têm estudo, que têm conhecimento, mas têm uma interpretação de outra forma, tá? Então, não estou aqui para contender, estou aqui para trazer uma clareza dentro das Escrituras, dentro do que eu vejo que seria mais compatível com o que está escrito, né?
E então, é claro que a gente fala algumas coisas, como vou falar no próximo vídeo também. Quando eu falo que não é Império Assírio, quando eu falo que não é o Papa, é claro que quem pensa dessa forma pode levar para o lado pessoal, e não estou levantando nomes, não estou fazendo acusações, estou falando de ideias. E exatamente porque Jeremias, capítulo 23, versículo 20, fala que essas coisas, o tempo da ira de Deus que vai ser estabelecida, de juízo sobre os moradores da terra, ela vai acontecer, mas ele termina Jeremias 23, 20. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Então, à medida que nós estamos passando a viver os últimos dias, o tempo da ira que vai chegar, tá? Então, nós vamos ter um entendimento mais claro. Como também, Daniel capítulo 12, versículo 4, o anjo fala assim para Daniel: E tu, Daniel, vai e encerra as palavras deste livro. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o conhecimento está ampliando. E depois Daniel 12, 9, ele fala assim: Daniel, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim. E nós estamos vivendo o tempo do fim, então está se abrindo o entendimento. E claro que, como Jeremias 23, 20 fala, quando nós temos um primeiro entendimento, o entendimento não está tão claro ainda, e está se tornando claro à medida que nós estamos vendo as coisas se cumprir. A palavra de Deus, que é a verdade, vai se cumprir na história, está se cumprindo na história, e nós podemos entender mais claramente. Então, algumas ideias, até seculares, tá? De muitos séculos, né? de antigas, né? Que sempre se criou desta forma, na verdade, está havendo um novo entendimento, uma clareza no entendimento. Por isso, ainda temos posições contraditórias na interpretação. Mas a palavra de Deus é uma só e nós vamos ter uma clareza melhor. Mesmo assuntos que até eu estava abordando, cada vez que eu estou ministrando, cada vez que eu estou estudando para pregar em alguma conferência, ou então para estar gravando vídeo aqui também, eu tenho uma clareza maior e algumas coisas também que, com um entendimento mais claro, nós vamos estar falando a respeito de alguns assuntos, abordando de outra forma também, como eu vou falar a respeito desse entendimento, desta besta do Apocalipse 17, deste animal terrível que está se levantando, que é a restauração do Império Romano, e com esta confluência das nações, numa globalização, exigindo, querendo, desejando um novo Cristo para a nova era. Então, por isso, em breve o aparecimento do anticristo governando sobre todas as nações, num tempo que nós estamos chegando do fim. Então, que Deus te abençoe com clareza, que você possa ler as Escrituras, possa, ao ouvir esse vídeo, ver o que está escrito, independente da sua posição teológica, como eu estou abrindo mão de algumas posições teológicas que eu cria, e estou com clareza maior, entendendo de outra forma, e a gente vai, à medida que for possível, a gente vai compartilhando, e que você também possa ter uma clareza maior das Escrituras com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe, um grande abraço, e no próximo vídeo vamos estar falando um pouco mais a respeito desse assunto.